A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o diácono João Rafael, da Igreja Sede. A convite dos irmãos da Rua 51, estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Quero mandar um forte abraço ao irmão Derek, que nos fez o convite, e ao presbítero Dedé e a toda a sua família, que é o dirigente da congregação da Rua 51. Quero mandar um abraço a todos os irmãos da Rua 51, temos muitos amigos ali, eu e minha família temos um grande carinho por esta congregação, tá bom? Quero aqui compartilhar com você uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meus irmãos, Davi, ele dita estas palavras a Saul no momento em que o exército de Israel está sendo afrontado pelo exército filisteu, mais precisamente por Golias, este a qual Davi diz aqui, olha, e disse Davi, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, era por causa de Golias. Todos nós sabemos que Golias passa 40 dias afrontando o povo de Deus. E Davi, nesse momento, ele é enviado pelo seu pai Jessé a saber como é que estavam os seus irmãos na peleja, saber se estavam bem. E ali Davi leva pães, leva bolos, leva queijos para o exército e para seus irmãos. Porém, quando Davi chega diante do exército de Saul, ele ouve a afronta de Golias para com o exército de Israel. E Davi, ele se expressa de uma forma tão corajosa, e é esta expressão que faz os soldados de Saul contarem a Saul a coragem de um garoto. Davi, ele se expressa desta forma, e todos nós sabemos como foi. Quem é este incircunciso a afrontar o povo do Deus vivo? Meus irmãos, Davi, ele estava ensinando algo muito grandioso ao exército de Saul e a mim e a você. Davi, com esta expressão, ele estava tão somente dizendo: nós temos aliança com Deus, nós temos promessa da parte de Deus, nós temos a presença de Deus. Meus irmãos, e é esta expressão que faz com que os soldados de Saul contem a ele a expressão tão destemida de um garoto, de um simples camponês. E Davi se apresenta diante de Saul, irmãos, em um momento de tribulação do exército, em um momento de angústia do exército, porque senão não se levantava nenhum homem corajoso para pelejar contra Golias. E este garoto traz uma palavra de consolo, não somente a Saul, mas a todo o exército. E é a palavra que nós lemos, a qual diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meus irmãos, o que leva um garoto, um jovem, dizer palavras com tanta convicção? Meus irmãos, era porque Davi, além de ser um grande adorador, Davi, ele guardava a palavra de Deus no coração. E quem guarda a palavra de Deus no coração, meus irmãos, ele tem na sua mente bem fresco, ele tem, aleluia, na sua mente bem clara as promessas de Deus. Quem guarda a palavra de Deus no coração, meus irmãos, ele tem a convicção de que Deus está com ele. Porque Davi, ele tinha a certeza de que as promessas de Deus eram condicionais a guardar as palavras de Deus no coração. E é essas as promessas que Deus faz ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Se vós guardardes as minhas palavras e os meus estatutos para viverem, 5 de vós
sairá a lutar contra 100, 100 de vós sairá a lutar contra 10.000 e eu darei a vitória. Se vocês guardarem as minhas palavras e os meus mandamentos e os meus estatutos para viverem, a minha glória vai estar no meio de vós. Então somente guarda a palavra de Deus no coração. E era isso, meus irmãos, que Davi tinha. Davi era um verdadeiro adorador e Davi tinha a palavra de Deus no coração. Foi isso com que levou Davi a levar uma palavra de consolo e de esperança ao exército de Saul. E é esta palavra que eu quero deixar para você. Nós, como igreja, e quando eu falo igreja, não é o templo, não é as 4 paredes. Igreja, eu e você que somos templo e morada do Espírito Santo. Nesse momento a qual nós estamos passando, a igreja, eu e você, precisamos ser alento, precisamos ser consolo, precisamos ter refrigério, precisamos ter uma palavra de esperança para aqueles que estão em tribulação, para aqueles que estão em angústia, para aqueles que acham que não tem mais nada, aleluia, do que pode fazer. Eu e você como igreja precisamos ter esta palavra, a mesma palavra de Davi. Mas para nós termos, irmãos, esta palavra, para nós termos algo da parte de Deus para transmitir a alguém, nós temos que guardar tão somente a palavra de Deus no coração. Esta palavra, ela santifica. Esta palavra, ela purifica. Esta palavra, ela fortalece, ó glória. Esta palavra, ela é antídoto contra o pecado. Esta palavra, ela me mostra o caminho da salvação. Esta palavra, ela me mostra as armadilhas do diabo para tentar me destruir. Esta palavra, ela ilumina o meu caminho. Esta palavra, ela regenera. Esta palavra, ela mostra o caminho de salvação ao homem, que é Jesus Cristo. Então eu e você como igreja temos que guardar a palavra de Deus no coração para poder transmitir uma palavra de consolo àqueles que estão aflitos, para ser bênção para aqueles que estão lá fora. Porque, meus irmãos, aqueles que estão lá fora olham para nós que somos igreja e espera algo de nós. Espera uma palavra de nós que venha trazer alento à sua alma que está aflita. E se nós não tivermos, se nós não guardarmos a palavra de Deus, o que nós teremos para aqueles que estão lá fora? Então eu e você temos a grande responsabilidade, nós, como portadores dos oráculos e da palavra de Deus, como portadores da presença de Deus, nós temos que transmitir a presença de Deus para aqueles que estão lá fora. Nós temos que transmitir uma palavra de alento e de consolo para aqueles que estão em tribulação. Você é a igreja. Então seja bênção para aqueles, aleluia, que se achegam perto de você. Não despeça ninguém faminto. Não despeça ninguém sedento. Não. Você tem a palavra de Deus para alimentar aqueles que se achegam perto de você. Então seja bênção, aleluia, para as vidas, ó glória, que estão à sua volta. Você, aleluia, é uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Mas para isso é preciso que nós venhamos ter guardados a palavra de Deus no nosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe.